Qual a força da sua fé? Você já pensou nisso? Alguns dias o pastor Evandro me mandou um vídeo que ele gravou em frente ao Coliseu, em Roma, falando dos homens e mulheres de Deus que foram mortos naquele lugar pela sua fé em Cristo Jesus. Homens e mulheres que foram despedaçados, que foram mortos em fogueira, que foram decapitados, torturados até a morte, simplesmente porque criam em Jesus Cristo. Isso me faz pensar em várias coisas, e a primeira delas é no testemunho que Tertuliano, que viveu ali em torno de 150 a 220 depois de Cristo, diz que a morte, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Isso era uma coisa que os próprios inimigos da fé cristã sabiam e perceberam ao longo do tempo. Quanto mais se matava cristãos, quanto mais se matava líderes daquela igreja, mais aquela igreja se fortalecia. E por que isso acontecia? Porque a cada momento que um cristão era morto na fogueira, ele fazia a sua fé prevalecer contra aquela fogueira. O seu corpo era morto, era carbonizado naquele lugar, mas a fé se mostrava forte, inabalável. Quando cristãos eram levados para serem despedaçados por leões, o seu corpo era despedaçado, mas a sua fé se mostrava forte, gloriosa, inabalável. E esse testemunho transformava a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas que estavam ali vendo aquelas mortes terríveis saíam dali tremendamente impactados e crentes em Cristo Jesus. E assim a igreja crescia e se fortalecia. Isso nos faz pensar em algumas coisas. E a primeira delas é que muitas vezes, ao pensar nisso, nas mortes que aconteciam no Coliseu, por exemplo, a gente diz naquele tempo. Não era só naquele tempo. Isso acontece em toda a história da igreja, inclusive hoje. Hoje, nesse exato momento, há cristãos no mundo sendo presos, mortos e torturados por causa da sua fé em Cristo Jesus. Se você não sabe, não conhece isso, você pode pesquisar Missões Portas Abertas, um ministério incrível que apoia a igreja sofredora no mundo de hoje. Outra coisa importante é que, quando falamos disso, a gente, além de pensar naquele tempo, a gente pensa em cristãos em momentos específicos passando por isso. Só que, na verdade, a Bíblia deixa claro que todos os cristãos verdadeiros devem testemunhar o valor da sua fé através da sua morte. E a morte nos mais variados sentidos. Se a sua fé não faz você abrir mão das coisas que são mais preciosas para você, essa fé não pode ser chamada de fé verdadeira. Todos os cristãos, em todos os lugares do mundo e em todas as épocas, devem testemunhar isso. É por isso que Jesus diz que aquele que quiser segui-lo deve tomar a cruz. A cruz é um instrumento de morte. O pastor Augusto Nicodemos diz que ser cristão é ser uma ovelha marcada para morrer. Ser cristão é abrir mão do seu conforto, da sua autoestima, do seu próprio corpo, pela fé que você tem. Outra coisa que faz pensar é: que comparação podemos fazer com a fé que nós temos, com a fé daqueles cristãos, daqueles homens e mulheres que morreram nas arenas, nos coliseus, nas fogueiras? Enquanto eles testemunhavam corajosamente diante de leões e outras feras, diante da fogueira e da espada, muitos cristãos veem a sua fé definhar e enfraquecer diante dos testes mais simples. Muitas vezes a gente vê cristãos, e isso pode acontecer com você, a sua fé não é mais forte nem mesmo do que o tempo nublado que faz você deixar de ir no culto. A sua fé muitas vezes não é mais forte do que a crítica daquele irmão que fez para você lá na igreja e que isso faz você se afastar da igreja.
A sua fé não é mais forte que a sua autoestima, que foi ferida, magoada por alguns comentários que alguém fez e aquilo te afastou da presença de Deus. A sua fé não é mais forte do que a sua conta bancária que está no vermelho e aí você não consegue louvar e servir a Deus porque você está com dívida e Deus não te abençoa como você acha que Ele deveria abençoar, e isso deflagra uma crise na sua vida com Deus. Enquanto aqueles homens e mulheres faziam a sua fé prevalecer diante da morte, muitas vezes a nossa fé não prevalece nem contra uma crítica que uma irmãzinha ou um irmãozinho fez para a gente na igreja. A nossa fé não prevalece nem contra uma palavra mais dura que o pastor deu. E aquilo nos ofende, nos machuca e nos afasta da igreja, da presença de Deus. A última coisa é que a palavra de Tertuliano, que o sangue dos mártires é a semente da igreja, deve nos fazer pensar de que uma igreja verdadeira sempre será marcada por pessoas que estão dispostas a abrir mão da sua autoestima, do seu conforto, do seu próprio corpo, pela fé que tem. É isso que estimula as pessoas. E eu quero terminar esse vídeo perguntando para você: você tem feito isso? A sua fé tem sido mais forte do que a sua autoestima? Mesmo quando você foi humilhado, trucidado, derrotado, a sua fé se fortaleceu? A sua fé é mais forte do que o seu conforto? Mesmo quando você está mal fisicamente, doente, com dores, você ainda ora, você ainda clama, você ainda dobra os seus joelhos, você ainda vai para a igreja, nem que seja arrastado. A sua fé é mais forte do que as suas necessidades, do que os seus desejos, do que os seus prazeres, do que os seus caprichos. É preciso, porque senão nós não seremos capazes de transmitir devidamente a fé que nós temos. E enquanto aqueles homens e mulheres que pereceram no Coliseu fizeram a fé prevalecer diante de leões e fogueiras, a nossa fé vai esmorecer diante das coisas mais tolas e insignificantes da nossa vida. Aqueles homens e mulheres tiveram seus corpos destroçados, despedaçados, carbonizados, decapitados, mas a sua fé saía vitoriosa e a sua fé transformava a vida de outras pessoas. Que isso aconteça hoje também. Não importa o que aconteça com o nosso corpo, não importa o que aconteça com a nossa autoestima, não importa que o nosso conforto seja mínimo ou nenhum, importa que a nossa fé seja vitoriosa. Grande abraço.